Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus traz libertação à alma e luz ao coração, mudando tudo o que parecia perdido. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós temos diversos hábitos e diversos vícios. E algumas coisas que nós fazemos que nos incomodam. Porém, nós podemos lutar contra isso. Mas quando nós vemos, nós já fazemos. Então é algo que está dentro de nós, dentro dos nossos instintos, dentro dos nossos pensamentos. E eu me sinto escravizado a essas coisas. É como se uma voz na minha cabeça me obrigasse a fazer algo que eu não quero. E por mais que eu tente, no final eu sempre acabo cedendo a essa voz. Porque parece que dentro de mim não existe nada de bom. E eu dependo desse prazer, e eu dependo desses momentos para que eu possa sentir algo diferente de toda dor e toda tristeza. Sabe por que isso acontece? Porque espiritualmente você está morto. Você não alimenta sua alma através da palavra de Deus. Você vive em extrema escuridão. E quando nós vivemos na escuridão, nós temos dependência emocional. Tudo que nós falamos para as pessoas não é porque nós nos importamos com ela, mas é sempre tentando tirar alguma vantagem, é sempre tentando ter o controle para o nosso benefício. Para a gente, segurança é quando nós temos o controle e sabemos que toda a vantagem vai estar do nosso lado. Confiar em Deus é justamente o contrário. É quando para mim tanto faz, aonde eu entendo que a graça é o agora e não o amanhã. Isso é luz. Isso é a mente sendo controlada por Jesus. Se as pessoas elas chegassem em mim e falassem o que eu estou dizendo agora, eu não iria acreditar se isso fosse lá atrás. Mas hoje eu creio porque eu passei por uma experiência espiritual, aonde eu vi algo que todos os dias praticamente pensava em tirar a própria vida. Todos os dias não encontrava um prazer de viver, não tinha vontade. Hoje é totalmente diferente. E eu olho lá atrás e graças a Deus, Ele me fez registrar esses momentos de tristeza. E quando eu começo a ler como era a minha vida lá atrás e como é a minha vida hoje, como são os meus sentimentos hoje. E eu não estou falando do que tem à nossa volta, eu estou falando do que tem dentro de nós. Porque nada à nossa volta pode mudar o que tem dentro de nós. E essa é a primeira coisa que você precisa aprender e aceitar. Os teus sentimentos, eles não são porque existe algo à sua volta, mas é porque não existe nada dentro de você. E nada que tem à sua volta pode entrar dentro de você. E essa é a primeira ilusão que o diabo cria dentro da nossa cabeça, achando que o problema são as coisas e não nós. Nós somos incapazes de olhar o tamanho do pecado que existe dentro de nós e o quanto de maldade nós fizemos ao longo da vida. Por isso nós sempre achamos que nós somos pessoas boas ou somos pessoas ruins quando somos pegos e precisamos criar uma opinião à nossa volta para sermos absolvidos. Então tudo é milimetricamente calculado. Nunca é pela verdade, mas sempre é pela manipulação. Se a gente vai na palavra de Deus em 1 João 1, versículos 5 a 9, a palavra do Senhor diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão.
Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, quem é João? João foi um discípulo do Senhor. Ele conheceu Jesus, assim como Mateus. Se a gente vai lendo a Bíblia, fonte primária, que são pessoas que viram, que ouviram, que participaram, é João e Mateus. Lucas foi alguém que ouviu, Marcos foi alguém que ouviu, Paulo foi alguém que sentiu. E hoje nós fazemos a experiência de Paulo, nós somos alguém que sentimos. Mas o que aquelas pessoas viram foi a verdade. E isso que nós sentimos são as promessas que Jesus fez, que Ele mandaria um Espírito auxiliador, alguém que viria nos consolar, nos ensinar. A mensagem que Cristo nos deu, Ele não está falando de algo que Ele leu, Ele está falando de algo que Ele ouviu, não ouviu de terceiro, mas ouviu do próprio Jesus. E que anunciamos a vocês é esta. E qual é a mensagem, João? O que você ouviu de Jesus e o que você viu? Deus é luz. Não tem interpretação. Só existem dois lados. Um é de luz e o outro é da escuridão. Não tem como você ser luz sem Jesus. E luz não é igreja. Lembra sempre, luz não é igreja. Igreja é uma reunião de pessoas que estão ali para conhecer a Deus, para conhecer a palavra de Deus. Mas no meio dessas igrejas, Deus ele deixa bem claro que vão existir falsos mestres e falsos profetas, como existiu desde o princípio. Se você olhar, todos falam dos falsos mestres, todos. Todos. E eu só posso saber o que é original e o que é falso se eu conhecer o original. E para mim conhecer o original, eu tenho que ler a palavra de Deus e passar por uma experiência de transformação do Espírito Santo, não por uma experiência de rotulação. É engraçado quando nós vemos essas bolsas de marcas hoje em dia sendo vendidas. Você já viu uma original? Como que você sabe que você viu uma original? Nós não conseguimos saber. Se a gente olha que aquela loja, eu julgo que é original, tudo que está lá dentro é original. Se eu acho que porque está numa banquinha do camelô, ali é falsificado. Você percebe que nós não conhecemos. Nós não sabemos. Da mesma forma, você pega um perfume, um óculos, uma roupa. Ah, mas eu sei. Como que você sabe? Às vezes você viu uma primeira linha. Não dá pra gente saber só olhando. Não dá pra saber só imaginando. Se eu não vi, sei lá, dentro da fábrica sendo feita no lugar, não tem como eu atestar. Se eu não tiver algo pra comparar, não tem como atestar só mostrando, só imaginando, só sabendo. E quantas coisas nós não pagamos caro, achando que é o original e é um falsificado? Você acha que isso acontece nessas outras coisas? Na igreja, não. Na igreja não pode. Não, a igreja não. Vemos uma igreja que não existe luz. Grande parte está perdida na própria vaidade, na própria estrutura, no próprio dinheiro. Já não se fala mais em amor. Já não se fala em salvação. Quer criar uma hierarquia, em estrutura, organização. Então Deus é a luz, não existe outro lado. Se eu não estou com Deus, eu estou na escuridão.
e nele não há nenhuma escuridão. É o que eu falo para vocês, não tem o meio, aonde você que não quer saber de Deus, aonde você que não confessou os teus pecados, aonde você que gosta de colocar culpa nas outras pessoas, que gosta de acusar, que gosta de falar, que gosta de julgar, que fica tentando manipular, você não está no meio, você está lá na escuridão. Esses comportamentos são da escuridão. Portanto, se dizemos palavras que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo, dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo? Ou eu sou luz ou eu sou escuridão. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para ser. O que eu falo para vocês? Enquanto nós seguimos o primeiro pensamento, que é o pensamento que o Senhor coloca, nós estamos andando na luz. A partir do momento que eu coloco o eu ali, se eu não concordo, se eu não acho, se eu não faço, Deus fala, perdoa. Ah, eu não acho que merece. Acabou. Nessa batalha espiritual, você pode deixar de fazer o que Deus pediu. Mas você começou a cometer só pecados e irregularidades, porque naquele instante já não existe mais luz. Mas você acha que a pessoa ela vai admitir que ela está na escuridão? Não. Ela vai usar de artifícios. Quais são um desses? A mentira, o engano. Então eu passo um aspecto de que eu sou original, né? Eu sou a bolsa chique, mas eu sou falsificado. Eu não tenho a costura certa, eu não tenho os materiais de qualidade, eu não tenho nada, eu pareço. E é no dia a dia, é nas palavras, é no comportamento, é no olhar, é no trato que nós percebemos aonde ainda existem traços de escuridão e aonde existem traços de luz. Porque enquanto nós estamos ali de joelho, orando, ou enquanto você está calado dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, não a opinião das pessoas, a palavra, naquele instante não tem mal em você. Mas depois que a palavra cessa, você já começa, não sei se eu concordo, não sei se eu acho, não sei se não sei se eu acredito, não sei... Então, você vê que Deus é Deus de certeza e o diabo é o pai da confusão, é o pai da mentira, é o pai do engano. Então estamos mentindo com palavras e ações. Ou nós somos luz, ou nós somos mentirosos. E é só olhar o comportamento. E você conhece a verdade. Você sabe o que seria certo. Mas você sempre está olhando também o que seria mais vantajoso. E isso está dentro de nós. Isso está dentro das nossas escolhas. Isso está dentro dos nossos pensamentos. E você consegue olhar isso e achar alguma coisa boa nisso, nesse tipo de comportamento, tem alguma coisa errada com você. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. Quais são os frutos da união com Deus? Estarmos unidos uns com os outros. Eu vou ficar brigando? Eu vou ficar acusando? Eu vou ficar querendo sair de perto da pessoa? Eu vou bloquear as pessoas? Só que esse unido um com os outros são pessoas de luz unidas. Como é possível eu viver numa casa de um jugo desigual, onde um busca o Senhor, um escuta o Senhor, um tenta trazer o amor, um tenta perdoar e o outro não? O outro está encantado com as coisas do mundo, com o consumismo do mundo, com a vaidade, com as redes sociais, preocupado não com o que Deus pensa e com o que é a verdade, mas com o que os outros vão pensar, querendo garantias, não porque ela precisa, mas quer provar algo para alguém. E nessa ânsia de querer garantir, nós acabamos sempre perdendo tudo. Sempre. Sempre, 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 sempre. Estamos unidos um com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Às vezes é difícil a gente entender os sacrifícios. Poxa, mas por que Deus ele queria o sacrifício de alguém? Porque Deus dizia que a vida estava no sangue. Pensa que você fez algo que era digno de, de perder a própria vida. De tão errado que foi algo que você fez. E ao invés de tirar a sua vida, a gente escolhe um animal que não tem culpa, que não tem nada. E é como se nós transferíssemos a sua culpa para esse animal. E a partir do momento que ele é sacrificado,
você já não tem mais a culpa. É como se você não tivesse feito aquilo e ele levou. Aí você pode falar, nossa, mas isso é injusto. Exatamente. É exatamente isso que foi feito com Jesus. Injustiças. Tiraram o nosso pecado, a culpa que era nossa, o que nós merecíamos, e foi colocado nele. E o sangue dele foi derramado por nós. Pela nossa vida foi dado a vida dele. Eu fico pensando lá atrás, eu sempre penso, eu gosto de pensar. É traumatizante para quem nunca pegou um animal e tirou a vida e você vendo um bichinho vivo, daqui um pouco já não tem, daqui um pouco tendo sangue e as vísceras e tudo aquilo. Para se pensar, poxa, mas será que eu deveria estar fazendo essas coisas mesmo? Será que a vida que eu estou levando está certa? Então Jesus, ele pagou um preço que era nosso, dessa mente perturbada que nós temos, desse comportamento sujo. Sujo. Se dizemos que não temos pecados, estamos enganando e não há verdade em nós. Então, enquanto nós não reconhecemos que nós somos pecadores, é o que eu sempre falo, o arrependimento é a porta que Jesus tem para entrar dentro de nós. Se eu não acho que eu sou pecador, se eu acho que a culpa é dos outros, você acha que você coloca a culpa nas pessoas? Acabou, só isso. Aí não tem problema. Viver longe de Deus não é o problema é o erro que o outro teve com você. Você percebe como não dá para sustentar, sempre é insustentável. O problema é que você não questiona da forma que você poderia se condenar. Você sempre pensa da forma que poderia te absolver. Sempre relativa o pecado como algo que não tem importância. Mas isso é a escravidão que está na tua mente. Porque enquanto você diminui as correntes que te prendem, a liberdade ela nunca vai chegar até você. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Então, existe uma promessa que sempre vai acontecer a todas as pessoas que se arrependerem, que ouvirem a voz do Senhor, que lerem a palavra de Deus, que receberem o Espírito Santo, que Ele colocar dentro do coração que você estava errado. E depois disso, nós vamos começar a fazer o quê? O que é correto. Nós não vamos mais sentir vontade de ficar fazendo essas coisas, de sermos escravizados ainda por isso. Nós não precisamos mais dessa garantia. Nós não vivemos nem morremos pelos outros. Já não tem mais a dependência emocional. Eu vou sim, tá ligado às pessoas, mas as pessoas que são da luz. Porque antes qual era o nosso padrão de escolher? Ah, é bonito, ah, é rico, ah, é isso. Você sempre procura uma qualidade. Sempre procura uma qualidade. É que nem homem. Homem, ele olha, ele vai achar. Se ele achar, sei lá, um peitinho bonitinho, pra ele é o suficiente. Ele não tá querendo uma esposa, ele tá querendo um momento de prazer, não tá querendo mais nada. Ah, tem uma perna bonita, uma bunda bonita, uma coisa, mas tá bom, é isso daí mesmo. Pode dar isso daí que eu não vou querer nada. É 30 minutos ali, boa, tchau. É feio pensar assim, né? Mas é a forma que o diabo pensa. E a forma que a gente reage. A gente é treinado para fazer as coisas exatamente desse jeito. Não para fazer o que é correto, mas para pegar o que está mais fácil. Se você fosse um urubu, esperando algo morrer para que você pudesse comer, você ia esperar o mais forte ou ia esperar o mais fraco? É assim que nós escolhemos as coisas, o que nós podemos dominar, o que nós podemos modificar. Nós olhamos as fraquezas das pessoas e é aquele ali, eu acho que esse daí vai primeiro, esse eu vou poder ficar com as coisas dele. Sempre interesse, é sempre feio. Ele nos perdoará e Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então é Jesus quem entra em nós através do Espírito Santo e muda os nossos pensamentos, revelando o que é errado e tirando de dentro de nós essa vontade de fazer exatamente tudo ao contrário daquilo que Deus coloca dentro dos nossos pensamentos. Talvez você hoje ainda não se sinta, mas leia a palavra de Deus que isso é um processo. Não é uma coisa que está dentro da nossa vontade. Eu só vou conseguir ver o dia que tiver luz. E a luz vem da palavra. Se a gente vai lá em 1 João 2, versículo 15 a 17 e 20, a palavra do Senhor ela diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai.
Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Quem continua conversando conosco? João. E a gente acha que tudo é amor. Não, eu estou amando, tudo é amor. E ele começa dizendo, não amem o mundo. E o que é o mundo? O mundo são as pessoas que não têm a mente controlada por Deus. O mundo é a vaidade. O mundo é aquilo que eu olho, quero e invejo. O mundo é aquilo que eu tento controlar para me servir. O mundo é tudo aquilo que não faz a vontade de Deus. E eu não tenho que ter amor por essas coisas, eu não tenho que ter apego por essas coisas. Talvez a dificuldade que você tem de renunciar ao pecado é porque você ama o mundo. Ama balada, ama boate, ama viagem, ama sair, ama comprar, ama gastar, ama pornografia, ama o sexo, ama tudo. Tudo. Ama os teus sonhos. E Deus está dizendo, não amem o mundo. Ah, então eu não posso ter nada. Disso não. Todas as outras coisas você pode ter. Você percebe que parece que quando Deus diz não, parece que ele está me negando alguma coisa. Ele só está me negando a escuridão. E entre a escuridão e a luz, você quer o quê? Se você quiser a escuridão, Deus está te negando. Se você quiser a luz, tem que ser do jeito que Deus fala. Não amem o mundo e nem o quê? As coisas que há nele. Você é apegado a alguma coisa? Eu vejo que se eu falo sobre redes sociais, a pessoa, não consigo. O chocolatinho, ai que gostoso, o chocolatinho, o doce. Eu não consigo ficar sem. Eu não consigo. É exatamente isso que é o pecado, é o não conseguir. Você não está vendo, eu não estou vendo. Isso é sinal do quê? Que você está na escuridão. Porque para a gente ver, a gente depende da luz. E Jesus está dizendo, você quer amar alguma coisa? Me ame. Quer amar uma outra coisa? Ama o próximo. As coisas não. Porque se você amar as coisas, o diabo tem todas as coisas para te dar. O diabo tem todas as coisas para te conquistar. E ele vai fazer o quê? Você gastar tempo. Você vai gastando tempo e ganhando decepção. Porque cada vez que você conquista uma nova coisa, isso não tira o sentimento, não afasta a escuridão. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Por quê? Porque quando os nossos pensamentos estão tomados pelo Espírito Santo, ele não valoriza as coisas como nós valorizávamos no passado. Muda-se tudo a forma que nós vemos. O Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. O que é o de fábrica? Desde criancinha? Não vem de Deus. E a gente acha que tudo é de Deus. Não, é de Deus, porque é de Deus, porque é de Deus. Deus te deu a vida. O resto não vem de Deus. E nós vemos pessoas achando que as coisas são de Deus. E vivem numa dificuldade tremenda. Dificuldade não é só financeira. Dificuldade não é comer, não é beber, não é vestir. Dificuldade é você acordar e viver, achar um propósito de vida. Isso é difícil. Porque as coisas com o tempo, quando você começa a fazer as coisas minimamente corretas, sabe? Você começa a alcançar uns resultados. O problema é quando você alcança esses resultados e vê que mudou tudo e não mudou nada. Que dentro de você ainda está tudo descontrolado. Dentro tem os mesmos sentimentos, os mesmos problemas. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Se você notar as coisas que ele cita, foi as mesmas coisas que Eva passou. Quando ela viu a árvore, ela sentiu vontade de comer o fruto. Então ela viu, ela sentiu
E depois fala que teria sabedoria. Então ela queria ser semelhante a Deus, ela queria ter o mesmo conhecimento de Deus. Isso é o orgulho, é eu querer ser parecido com Deus. Eu achar que eu não preciso de Deus, porque se eu sou igual, tudo que é igual se anula. Aqui é o ponto. Se eu tenho o que o outro tem, eu não preciso do que o outro tem. Agora, se o outro tem o que eu não tenho, eu preciso do que o outro tem. Os maus desejos da natureza humana. Então a nossa natureza, ela vai desejar o que é bom? Não. Ela vai ser justa? Não. Ela vai ser fiel? Não. Ela vai ser grata? Não vai ser grata. E aqui você pode olhar qualquer pessoa, seja da tua casa, seja da tua família, seja dos teus amigos, seja do teu trabalho, seja lá o que for. Não tem Jesus? Esse é o jeito que pensa, como nós pensávamos no passado. Então, se eu já sei o jeito que o diabo pensa, eu vou ficar fisgado pela palavra das outras pessoas, pelo comportamento das outras pessoas? Não. Eu sou chamado a ser sal e ser luz. Eu sou chamado a ser exemplo. Eu sou chamado a pregar a palavra para que as pessoas possam ter pelo menos uma opção de entender que existe um segredo. Lembra do segredo? Vê como faz mais sentido um segredo? As pessoas não sabem e nem podem saber, porque está todo mundo fisgado dentro do mundo. Desejos, a vontade de ter o que agrada os olhos. Vejo uma comida bonita, vejo uma pessoa viajando, vejo uma roupa sendo postada, uma bolsa, né, um óculos, um penteado. Então aquilo me agrada. Eu vou lá e cato os meus recursos e fico gastando tudo. Depois eu não durmo à noite porque eu não sei como vou pagar. Aí eu fico tentando achar um jeitinho, né? Porque nós somos assim. Nós não pensamos nas consequências e sempre queremos dar um jeitinho. E o orgulho pelas coisas da vida. Ai, como eu sou bonito. Ai, como eu sou bem-sucedido. Ai, como eu sou isso. Ai, é isso que te alegra? É o que você conquistou? O que isso muda na tua vida? O que você pode oferecer para alguém a troco da tua saúde? E não é só saúde, não, de acordar, saúde mental. E aí, o que você pode oferecer dessas coisas? Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Então o que ele está falando aqui? Quem que está controlando tua mente? É o Pai ou é o diabo? Você vê como às vezes parece que eu forço uma narrativa, mas a Bíblia o tempo inteiro fala a mesma coisa. Com palavras diferentes, com pessoas diferentes, com situações diferentes. É sempre a mesma coisa. Ai, mas eu não gosto. Então ora, meu amor. Ora, lê a palavra de Deus, confessa os seus pecados, que isso sai de você. É tão simples. Não precisa de dinheiro, não precisa de empréstimo, não precisa de um remédio caro, não precisa de tratamento, não precisa de terapia, não precisa de nada. É só tirar o pecado de dentro de você que as coisas resolvem. Tira o pecado e coloca Jesus. E o mundo passa. Quem é bonito quando é jovem, quando fica velho, o que acontece? Foi embora, beleza. Você pega toda a sabedoria que a pessoa, todo estudo e toda a inteligência que ela tem quando é jovem, quando fica mais velho, acaba não lembrando mais das coisas. Vai lá e começa a fazer uma academia. Enquanto você está tomando os produtos, sabotando, aí beleza. Para de tomar depois de um tempo para ver. Não vai ficar com tetinha bonitinha. Não vai ficar ali tudo estriado ali. Não vai ficar com a pepequinha lá, parecendo uma crista de galo lá. E aí? Só fica as consequências. Enquanto a vaidade que você acha que todo mundo tá vendo e tá querendo, aí a pessoa vem porque você é bonita. A hora que te conhece, vê que você tem a cabeça do demônio, quem que vai querer ficar com você? Aí não dá certo com ninguém, teve 300 mil relacionamentos. Quando vê aquela beleza que estava a teu favor, hoje já não vale mais nada. Aí você resolve na comida. Aí se não resolveu na comida, já virou uma leitoinha, vai lá e dá umas canetadas na barriga, faz cirurgia, faz não sei o quê. E é isso, o tempo inteiro você vê que as pessoas elas estão lutando contra o tempo, porque perderam o tempo. Ao invés de procurar virtudes, não, procuraram cuidar só do corpo. Não cuidaram da alma, não cuidaram do comportamento, não se arrependeram. E é o que Deus fala, e o mundo passa. E com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Então tudo aquilo que você queria vai passar. Vai passar. Tudo aquilo que você viveu, que você morreu, que você chorou. A hora que você partir vai ficar tudo aqui. Suas dores, seus sonhos, seus amores, suas bolsas, seus perfumes, seus pets e seja lá o que for. E aí? Quem vai cuidar? Tá aí morrendo, mas quem vai cuidar? Você não vai poder fazer nada.
Você percebe que nós não temos o controle de nada. O amanhã ele não nos pertence. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Da mesma forma que nós vivemos aqui, nós vamos viver a eternidade. Porque aqui e agora, nós já podemos sentir, a nossa fé ela nos faz sentir tudo aquilo que nós gostaríamos de sentir conquistando coisas. É graças a Deus. Porém, sobre vocês, Cristo tem feito o quê? Derramado o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo a garantia que nós vamos receber as coisas do futuro. É o Espírito Santo que afasta o demônio da nossa cabeça, tira os comportamentos de dentro de nós. E no lugar da onde existia medo, ele coloca coragem. Onde tinha tristeza, ele coloca felicidade. Aonde era um descontrolado, um perturbado, ele coloca autocontrole. Aonde eu tinha umas palavras que não eram boas, ele coloca palavras boas. Aonde uma vida que não tinha propósito, agora tem propósito. Sabe? Então assim, só coisa boa. Qual é o problema de fazer a transição para a luz se só tem coisas boas? E por isso todos vocês conhecem a verdade. Jesus entra na minha cabeça, dentro da minha mente, e me explica qual é a verdade. Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém... É sempre as mesmas palavras. E você acha que a verdade é o que está nas redes sociais. A verdade é o que você está vendo. Cara, a verdade é Jesus. Passou disso, é mentira. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Jesus possa trazer libertação à sua alma, luz ao seu coração, mudando esse estado de perdido que nós temos. Tanta dúvida, tanta desilusão, tanta amargura. É confessando os nossos pecados. É só ler a palavra de Deus, Jesus faz o resto. Gasta o teu tempo lendo a palavra. Gasta o teu tempo ouvindo louvores. Gasta o teu tempo depois disso, indo na igreja. Não vai na igreja para procurar nada. Você vai na igreja porque Jesus tocou o teu coração para ir. Você não vai lá para fazer uma oração pedindo nada. Chega de ser esse urubu que está esperando alguma coisa morrer para ver se sobra alguma coisa para você comer. Não é assim que funciona. Deus não nos fez miserável desse jeito, não. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.